autoridade e poder espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, e depois nós estaremos lendo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, em homenagem ao Lucas que está conosco hoje. Obrigado, Lucas. A palavra assim nos fala que então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Lucas 24, a partir do versículo 44, versículos 44, 45 até o 49. A palavra de Deus assim nos fala. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Momentos finais do ministério terreno do Senhor Jesus. É aquele momento em que Jesus já está preparando os seus discípulos para finalmente ser assunto aos céus, subir aos céus e ficar à direita de Deus Pai. E ele então prepara os seus discípulos, chamando-os à convicção do que ele mesmo estava reservando, já tinha sonhado para eles. O Senhor Jesus, por 3 anos, mostra para cada um deles como era maravilhoso estar fluindo no Espírito, como era fantástico estar realizando milagres no poder do Espírito Santo. Jesus, nestes 3 anos, manifestava, como diz João, no Evangelho, no capítulo 1, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De verdade, o Senhor Jesus já tinha dado muitos exemplos do que era ter autoridade e poder. E agora, neste lugar em que estabelece a grande comissão, que chamamos assim, ele destaca algo ainda mais poderoso. E diz para os seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha, era uma novidade, porque até então ele tinha autoridade. Mas agora, após ressurreto, após se sacrificar, se doar e obedecer o Pai, ele diz assim: Bruno, agora é toda a autoridade está comigo.
E quando ele diz isso, ele passa para os seus discípulos a compreensão que agora, com toda esta autoridade, ele estava desejando nos revestir com a sua autoridade. Muito eu tenho ouvido neste ano, que definimos como o ano da santidade, o seguinte questionamento: por que não vemos os mesmos sinais e maravilhas, os mesmos milagres e conversões como na igreja do primeiro século? Você já ouviu essa pergunta ou já fez essa pergunta? Por que não acontece o que acontecia com a igreja de Atos dos Apóstolos? O agir de Deus, o milagre de Deus, o mover do Espírito. E aí, queridos, eu confesso a vocês que muito eu tenho buscado respostas. Você tem buscado respostas para a sua vida espiritual? Eu adquiri um livro recentemente do pastor e saudoso Russell Shedd, que tive o privilégio de conhecer. E o título desse livro é Autoridade e Poder. Este pastor, em especial, cativou meu coração por sua vida piedosa, um missionário, um pastor que foi exemplo para sua família. Por ocasião da sua morte, os testemunhos lindos, eu li um testemunho da sua filha, ela dizendo que ela não tinha conhecido ninguém mais parecido com Jesus do que o pai dela. E uma resposta foi precisa quando eu li esse livro. E ele diz no seu livro, abre aspas: que credibilidade há da pessoa que afirma seu amor com a boca, mas mantém o seu coração longe dele, longe do amor leal do Senhor Jesus, longe da plenitude do Espírito Santo? Credibilidade. Queridos, a santidade da vida cristã depende da presença atuante do Espírito Santo em nossa vida, em nosso agir, em nosso falar, em nosso cotidiano. Sem Ele, a imitação da vida de Jesus, a realização dos seus sinais e maravilhas, a transformação de vida se torna impossível. Impossível. Se não estivermos, queridos, vivendo de verdade o que Ele reservou para nós, o que Ele planejou para nós, nós vamos ficar nadando e morrendo, como diz na linguagem popular, na praia. É preciso que a gente compreenda que o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, Ele planejou, Ele sonhou nos revestir de autoridade e poder para vivermos no nosso tempo, agora no século 21, igualzinho como no primeiro século. Aí você vai falar, pastor, igualzinho? Igualzinho e ainda mais intenso. Duas palavras-chave, então, fazem parte da mensagem de hoje: autoridade e poder. Elas são paralelas, mas são distintas. Eu procurei me aprofundar para compreender o que Deus deseja nos revelar nesta noite. E essas duas palavras, autoridade e poder, são como duas pernas num atleta, num corredor ou num jogador de futebol.
O atleta ele necessita a coordenação e a cooperação das suas duas pernas para que toda a sua habilidade, não é assim, Pereira, seja bem demonstrada. Até os olheiros até consigam captar, esse daí tem futuro. É assim que, na verdade, Deus deseja que, como atletas espirituais, temos a habilidade de viver este tempo da nossa geração, desfrutando, sim, de autoridade e poder. Um discípulo de Jesus necessita de estar em inteira submissão, estar debaixo da autoridade do Rei dos Reis, revestido e coberto do poder do Espírito Santo. Queridos, autoridade significa o direito de mandar. É assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então quem pode tem autoridade. Então o poder exercido legitimamente, isso que significa autoridade. E o que significa poder? O poder é a força aplicada diretamente. Tipo, você, por exemplo, tem um carro e Russell Shedd usa essa analogia. Você, como dono do carro, você tem a autoridade de dirigir, né? Se for parado numa blitz, apresentar, não, o carro é meu. E aí, quando você assume essa autoridade, para que o carro ande, você precisa de força. E o que é a força do carro? É o combustível. Então, o poder do carro está no combustível. E aí a gente vai compreender muito bem o que significa poder. No original grego é dunamis. Quando o Senhor Jesus, lá em Atos, vamos para Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que nós já temos até de cor, não é verdade? Atos, capítulo 1, versículo de número 8. E é um versículo que você precisa tomar nota na sua Bíblia. Quando o Senhor Jesus, ainda nessa despedida, fala para os seus discípulos o seguinte: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Queridos, o Senhor Jesus fala que Ele tem toda a autoridade, e agora passa para nós essa autoridade, nos revestindo com essa autoridade, e agora Ele diz que tem o poder e nos dá este poder. Só que é preciso que aguardemos este revestimento para exercermos o que Ele nos manda fazer. Vivemos um tempo de tudo muito rápido, fast food, comida rápida, micro-ondas que esquenta rapidinho as coisas, e nos acostumamos a tudo ter na hora que a gente quer, num piscar de olhos, não é assim? Só que, em se tratando de assuntos espirituais, não é nosso tempo. Não é a hora que eu quero. Eu preciso entrar no compasso de quem tem autoridade e que nos concede o poder. Foi difícil para os discípulos entenderem isso? Foi muito difícil. Eles tiveram que aguardar em Jerusalém até aquele momento do Pentecostes, que era uns 50 dias após a Páscoa. Durante 40 dias o Senhor Jesus estava ainda com eles, instruindo, preparando-os, e precisou ainda eles ficarem esperando 10 dias para receberem no tempo certo
na hora certa, o revestimento do poder. Queridos, a autoridade espiritual é a base principal do poder. A autoridade espiritual sobre nossas vidas e o reconhecimento da autoridade de quem tem essa autoridade sobre nós é a base para, de fato, o poder que Ele deseja operar em nós e através de nós glorifique de verdade o seu nome. Ou seja, o poder, o impacto do ministério que transforma vidas flui da autoridade espiritual que vem de uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, de uma vida regada de pureza pessoal, de devoção, de verdadeira adoração, de uma vida de oração fiel. Não adianta você querer, eu quero muito que o milagre de Deus aconteça em minha igreja, eu quero muito que o milagre de Deus aconteça em minha vida, em minha família, e você não busca, e você não paga o preço. Uma vida de santidade, uma vida de pureza. Eu sei que traz um certo incômodo, porque a gente se acomoda, apesar desse desejo tão grande de ver o agir de Deus, a gente se acomoda à mediocridade da nossa vida. Uma vida que passa o dia todo e não ora. Uma vida que passa o dia inteirinho e não lê um trecho das Escrituras. O dia inteirinho vivendo na internet, nas redes sociais. Vivemos a geração do entretenimento. E é muito confortável a gente ligar, um celular, um computador e apagar, você nem vê a hora passando. Você já parou numa situação como essa? Acabei de abrir, já passou 2 horas? Não é possível, né? É assim, a nossa vida é uma vida muito relaxada. E é preciso, queridos, se queremos de verdade ter autoridade espiritual, e com esta autoridade exercermos e vivermos o poder de Deus, é preciso que saiamos desta zona de conforto, deste lugar de, tem nada a ver, e entremos no Santo dos Santos, na presença de Deus, em nossa casa. Não precisa ser na igreja, não, na sua casa, no seu lugar secreto. Então, queridos, se queremos de verdade desfrutar neste tempo de autoridade e poder, é preciso que haja em nós um avivamento das intenções espirituais que Deus tem para nós e para realizar em nossa vida. Em segundo lugar, queridos, ter um coração ensinável, humilde. Há uma tendência nossa de, com a idade, principalmente a gente que vai ficando com os cabelos brancos, ou no caso das mulheres com os cabelos loiros, a gente achar assim, não, eu já vivi tudo, já experimentei tudo, para que buscar mais? E se contentar com o que já conquistamos, entre aspas. Essa semana eu ouvi uma mensagem de um pastor muito querido, que estava na academia, que o pastor Isaac e o pastor Douglas foram, eu assisti pela internet. Inclusive, o pastor Isaac pediu para avisar, eu esqueci. Ele está pregando lá em Juiz de Fora, tá, irmãos? Me perdoem, esqueci. Mas aí,
esse pastor, ele estava tratando com pastores sobre como ser um pastor melhor. E uma das características que precisamos cultivar é ter um coração humilde, ensinável. Você nunca sabe tudo. Você nunca experimentou tudo. Tem muita coisa para aprender e ainda mais com o Espírito Santo de Deus. Você não viveu nem uma gota no oceano do que Ele tem para a sua vida, para a sua igreja. Você crê nisso, irmão? Ele tem muito para nos revelar, nos mostrar. E aí eu percebi, e é verdade. Nós precisamos sim, para desfrutar de autoridade e poder, estar sensível à voz do Espírito Santo. Manter uma disciplina de estar sensível ao conhecimento das Escrituras, aos mistérios revelados pelo Espírito para nós. A gente nunca deve parar de estudar, de ler, de crescer, de melhorar nossas aptidões ministeriais. E aí foi como um puxão de orelha, né? Porque eu estou aposentado. E aí claro, tem muitas ovelhinhas para cuidar, né? E se eu não me cuidar, eu acabo também não cuidando de ninguém, né? Eu preciso me cuidar. E aí Deus falou comigo, olha, eu acho que está na hora de começar aí uma pós-graduação, quem sabe um mestrado. É hora de estudar, de conhecer mais. Não podemos nos acomodar, nós precisamos estar sensíveis, porque Deus tem muito a nos mostrar, tem muito a nos revelar. E fazer em nossa vida, é através da nossa vida. E é preciso que estejamos ensináveis. Fala para o irmão que está do seu lado e diga aí, esteja mais ensinável, pronto a aprender. Né, Fabrício? Gosta de uma pós, né, Fabrício? A gente tem que estar sempre sensível ao que Deus quer nos ensinar. E em terceiro lugar, é preciso que a gente obedeça à ordem. Ele fala para nós, vocês precisam fazer discípulos, vocês precisam dedicar-se ao discipulado, ao desenvolvimento de novos líderes, de criar oportunidades de ministério para aqueles que se disponibilizam. E a verdade é, queridos, que nós vivemos um tempo novo em nossa igreja, que Deus deseja aprimorar as nossas habilidades, os nossos dons espirituais. Nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais. E é preciso que venhamos a desenvolver com maturidade, com responsabilidade, o que Deus tem nos dado para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E quando nós estamos desejosos em obedecer, a autoridade vem. O poder flui. Porque quando o Senhor olha para nós e vê que a gente está querendo acertar, está querendo obedecer, está querendo viver o novo dele em nossa vida, Ele libera, querido. Ele libera. A palavra de ordem vem do céu, do trono da graça e nos alcança. E quando ela nos alcança, nós reencontramos a razão da nossa vida, o sentido, a missão da nossa vida. Eu entendo, queridos, que nós vivemos um tempo de batalhas espirituais.
vivemos sim uma guerra violenta. Eu não deveria não, mas eu vou compartilhar com vocês. Essa semana eu recebi de um intercessor uma mensagem que para mim foi uma resposta do que eu estava vivendo. Vocês não sabem, mas no sábado, sem ser esse o outro, parecia que eu estava infartando. Veio uma dor violenta no meu peito, era fim de semana dos namorados, programações e tal. Eu falei, não posso cair nessa. Respirei fundo, segurei. E aí comecei a buscar ao Senhor a razão do meu CPK está 5 vezes mais alto. CPK é uma substância, uma enzima do nosso organismo que ela vem em resposta a esforço físico. Quem malha, quem treina aí sabe o que é isso. Então parecia que eu tinha lutado uma luta de MMA. 5 vezes mais alto. Médico assustado comigo, não era infarto, porque a enzima específica de infarto estava normalizada. Ele me perguntou, você fez algum exercício físico assim intenso? Aí na minha mente, né, só igreja. Mas não responde, não fiz não. Aí um intercessor me manda, olha querido, estamos buscando aqui e o Espírito Santo nos disse que você está sofrendo um ataque do príncipe que lidera a sua região. Que ele colocou uma potestade em cada igreja que você cuida. Vamos estar orando pela sua vida, mas Deus vai te mostrar o que fazer. E Deus me mostrou o que fazer. Nós não estamos, queridos, numa igreja que está querendo brincar de viver a santidade, de viver vestido de crente. Nós somos uma igreja, queridos, que precisa, de verdade, buscar em Deus a verdadeira santidade, para servir a este Deus eterno de coração, com adoração profunda. Mas também ser referência numa cidade que precisa de libertação, de salvação. O nosso físico, ele sente as batalhas espirituais que travamos. Não é à toa que quando estamos em batalha espiritual para libertar alguém, depois o corpo fica moído. Não é assim? Deus, Ele tem nos dado autoridade e poder. E não é à toa que nós estamos incomodando o príncipe da região das trevas da nossa região. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar preocupados. O que nós precisamos é assumir a nossa posição de guerreiros. Assumir a nossa posição de lutadores. Que tem um general que vai à frente da nossa batalha, porque a batalha não é nossa, é dele, do nosso Deus. É Ele quem nos dá a capacidade, é Ele quem nos dá os recursos, é Ele quem nos dá a unção, é Ele quem nos dá a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e declararmos que só o Senhor Jesus é Senhor. É Senhor das nossas vidas, é poderoso para salvar, para libertar, para curar. Sim, o nosso Deus é poderoso. Mas se ficamos passivos,
acanhados, distraídos. Esta autoridade que o Senhor deseja nos dar, esta unção, este poder, flui em nós e se esgota. Mas quando estamos prontos para receber, quando estamos buscando e compreendendo, queridos, eu estou falando de questões espirituais, você só vai entender o que eu estou falando espiritualmente. Pela sua razão, talvez você não está entendendo nada e não vai entender nada. Mas se você discerne espiritualmente o que eu estou querendo te falar, eu estou falando isso para a sua vida pessoal, sua vida no trabalho, a sua vida na área acadêmica, a sua vida em todas as dimensões. Querido, depois que você compreende isso, o seu comportamento, a sua ação passa a ser diferente, porque o Senhor Jesus nos prometeu que do alto seremos revestidos de poder do Espírito Santo. Só que precisamos sair do comodismo. E outra palavra que é importante é ter coragem. O crente não pode ficar com medo dos demônios. Crente não pode ficar com medo de deparar com uma situação, uma possessão, e ficar pensando, vou chamar o pastor, vou chamar a mulher de oração. Não. O crente, o discípulo de Jesus, você meu irmão, você minha irmã, precisa ter coragem e assumir o que Deus tem para te dar, para você enfrentar. Porque numa hora você vai estar sozinho, sozinha. E se você ficar de corpinho mole, você vai ser vítima para sempre. Chega de ser vítima. Chega de estar subjugado ao poder do mal. Você tem um Deus todo-poderoso. Deus tem te dado o Espírito Santo. É a presença dele em você. É a presença de um Deus eterno e poderoso em nós, gente. Para que temer? Se você tem um Deus todo-poderoso. Então, eu sei o que se tem que fazer. E vamos fazer. Semana de oração e jejum. Convocação solene. Vamos nos preparar para a guerra. Vamos nos preparar para o embate. Sabedores que já somos mais do que vencedores em Cristo. Não é no pastor Anderson, não é no ministério. Não. Você é mais do que vencedor em Cristo. É no Messias, é no Senhor Jesus. Então fica de pé aí, meu irmão, por favor. Quero convidar o Ministério de Adoração para estar